Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje 1204, de volta para o Exterminador do Futuro, Thiago Faria. Estamos sempre voltando a ele, né, Michel? Voltando a quem não foi, né? Exato. Temos hoje um convidado, já que o Chico Firman resolveu tirar férias. E temos aqui a volta também dos que não foram, falando voltando. nisso. Rafael Argemon. Pois é, voltando bem do passado. De onde, quando você veio a última vez na varanda? Nossa, a última vez, eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro o filme... Era o filme do Churchill genérico. Nossa, esse aqui foi escolhido. Sim. Duas escolhas a dedo, Não, hein? Não, Poxa. o primeiro foi a Festa da Salsicha. É inesquecível esse episódio, mas o Churchill genérico, você lembrou do filme secundário, foi o episódio sobre, eu acho que foi sobre Blade Runner. Blade não foi? Runner. Olha aí, você Ele esqueceu. esqueceu Blade Você Runner. esqueceu do... Viu? Pra você Ficou tão ver, traumatizado. esqueceu ele do... fica na memória, né? Mas sabe por quê? Porque o Denis Villeneuve, diretor do Blade Runner, tá cancelado aqui na varanda, por isso que ele esqueceu. A varanda Foi cancelou direto pro loucamente. Churchill. Eu sei que a varanda não é muito chegada no David Pois Villeneuve. é. Rafael Jamon teve aqui no episódio 95, Replicantes e Implicantes. E depois ele voltou no episódio... Não. Ele veio antes no episódio É. 43, Tirem as 43. crianças da varanda, quando falamos da Festa da Salsicha e sobre animações para adultos, né, É, Cris? isso aí. Exatamente. E agora voltamos com o Rafael. Rafa, você tá escrevendo pra onde agora? Conta um pouquinho pra gente. Eu tô escrevendo no HuffPost Brasil, sou redator do HuffPost Brasil. Escrevo sobre entretenimento, ajuda um pouquinho em comida também, mas mais focado em entretenimento. Que você gosta um pouquinho de comida ou não? Também gosto de comida. Também gosto de batata, que nem o Charlinho. Né? E assim, entretenimento em geral, mas a gente acaba escrevendo muito sobre cinema, né? Muito bem. E a Gemon, você esqueceu de falar que você é um grande especialista em Schwarzenegger, por isso Por chamamos isso que ele veio você aqui pra hoje, né? pra vir hoje. Com É essa isso. carreira dele de cabo a rabo. De cabo a rabo, Schwarzenegger. De A a Z, viu, Cris? Que maravilha, né? Bom, vamos falar de Terminador do Futuro, Destino Sombrio, é isso? Não errei? Ótimo. Isso. Vamos falar do filme, é o principal tema de hoje. O Chico vai ter uma participação com o boletim do Oscar. Depois nós vamos trazer o Puxadinho da Varanda, que tem uma lista de filmes que depois da Mostra de Cinema que estreou, então a gente consegue alguns, pelo menos, destacar, certo, Thiago? Sim, Esqueci isso de aí. alguma coisa? Não esqueceu. Mas antes, Cris, de tudo isso, teve um acontecimento que ontem, à tarde, à noite, o meu celular começou a ficar agitado nas redes sociais, todo mundo querendo comentar comigo. Eu recebi 1000 vezes a informação do que era o tema da redação do Enem. E você que é nossa especialista em Enem, Especialista em Enem? Como assim? você é mais jovem, deve ter feito Enem, a gente não fez, provavelmente. Eu não fiz. Você gosta dessas relações dos... Você é a nossa Vou rainha te dos falar que quando eu memes. fiz Enem, a redação não era obrigatória. Então eu fui uma das poucas pessoas que deve ter feito redação, porque como não era obrigatória. E eu tirei, tipo, o que seria um equivalente a um 9 na redação, a um 8, 9. nossa. Acho que é porque as pessoas não faziam, né? Então, qualquer um que fizesse, que escrevesse o nome, já devia tirar uma nota boa. Que orgulho, Então eu lembro né? que eu fui E bem. Cris, você lembra do tema da redação? Não lembro do Não? tema na redação. Só lembro que eu fiquei surpreendida. Eu falei, acho que foi porque ninguém deve ter feito a redação mesmo. E o curioso é que eu tava ouvindo um podcast bem famoso da Globo, apresentado pela Renata Lopretti, Ah, O sim. Assunto, e eles fizeram uma edição especial sobre Enem e tentaram prever quais seriam os temas da redação. E é raro. Não, então eles fizeram previsões de que seria sobre a Amazônia, sobre medicamento, vacina, enfim. E quando terminou o podcast, a Renata Lopretti disse, olha, gente, vocês vão fazer redação, com certeza vocês vão se dar bem, porque vocês ouviram o nosso podcast, viu? Quem Então, se deu por bem no nada. final da história, Conta Michel? quem, Thiago? Quem ouvia o Cinema na Varanda. Cinema na Varanda ajuda até no Enem. Porque, qual foi o tema da redação, hein, Michel? A democratização das salas de cinema no Brasil. Maravilha. Tá vendo maravilha. só como o pessoal que cria o Enem deve ouvir o Cinema na Varanda. E quem ouve o Cinema na Varanda tá super antenado, porque nós já trazemos esse assunto diversas vezes. Até eu e o Thiago conversamos hoje, porque como o Chico tá viajando, alguns ouvintes pediram a gente trazer esse assunto e nós falamos assim, pô, mas a gente já falou várias vezes. Várias Mas vezes. vamos trazer de novo, Vamos trazer né? de novo rapidinho. Argemons, o que você achou do tema da redação? Olha, eu achei interessante por ser de cinema e até nem tão surpreendente o caso de ser sobre um assunto relacionado ao cinema, porque o cinema
foi bem discutido nos últimos meses, Os últimos né? 10, 11 meses aí, 10 meses de governo. Mas assim, não exatamente sobre a democratização das salas de cinema, né? Achei um assunto... pitoresco. Eu mesmo eu não saberia o que escrever. Eu ia ter que pensar um pouquinho. Cris, e você? O que você acha? Não, eu achei curioso também, porque o que a gente chegou a pensar é, será que as pessoas entenderam qual era exatamente o tema, né? O que se quer dizer com a democratização das salas de cinema? Por exemplo, teve aí um ex-candidato à presidência da República que começou a discutir a meia entrada e o valor de... que a meia entrada estaria atrapalhando a democratização do cinema. A meia entrada encarece o ingresso pros pobres. Ele levaria nota zero por fuga ao tema, né? Exato, na verdade, o Thiago é Prefeito, isso que eu quero dizer, zero fuga ao entendeu? tema, Entendeu? Eu não sei se... Ele é um não candidato entendeu. que é muito ligado aos pobres, né? Ah, sim. É por isso que ele não tem essa noção do que seria Totalmente. democratizar alguma coisa. Enfim. Ele não entendeu. Ele tirou 0 por fuga ao tema. Boa, Thiago. Então, teve Tá memes muito determinado. bons aqui. Por exemplo, eu gostei muito desse aqui. Eu citaria na redação a importância das lojas americanas para a substituição do abusivo combo de pipoca e refri, que custa mais caro que um Ford Ka. Eu achei muito bom. Quem nunca foi na loja americana antes de ir no cinema, né? Levar aquele saquinho esperto pro cinema. A O Gemon outra já que se falou assim, entregando aqui. democratização do da cinema. hora. Mano, o moleque postou o filme das branquelas inteiro no status do WhatsApp. Isso é democratização do cinema? Não sei. Pois é. Acho que não. Muita é gente difícil, dizendo né, falar pra- disso. O que é democratização do cinema? Muita gente dedicando a prova ao Kleber Mendonça Filho, porque querem que ele Muita libere gente. torrent do Bacurau. Bacurau loucamente, né? Não, Enfim. entendeu? E também, o também teve isso, Teve, né? Assim, teve. falar do Bacurau não é necessariamente falar sobre democratização do cinema se você não fizer uma curva aí. Eu acho que o curto-circuito Entendeu? veio porque no ano em que o cinema no Brasil foi massacrado, né? A gente tem um governo que acabou com a Ancine Ou tá praticamente. tentando loucamente. Ou tá tentando, ou não tá nem aí pro assunto. O tema da redação foi democratização da sala de cinema. Então, assim, se você viveu no Brasil esse ano, parece até um pouco curioso, né? Quase irônico e tal. O que tu tá querendo que eu fale sobre democratização da sala de cinema num ano em que o governo tá realmente acabando com o cinema? Por isso eu acho que tem um quê até subversivo dessa questão dentro dessa prova, porque falar sobre democratização de cinema no Brasil, você acaba tendo que falar sobre desigualdade, né? Porque aqui no Brasil as salas de cinema estão concentradas muito no Sudeste, a quantidade de salas é muito pequena, você tem 3 mil salas para um país enorme. Eu acho que é a mesma quantidade de salas que de 1975. Na verdade Exato. recuperou, né? Agora a gente tinha chegamos, nos anos né? 70, essa quantidade. Acho que nos anos 90 foi o auge da queda, chegando a 1.000 e pouquinhas salas. E aí depois foi voltando. Retomando e agora tá igual. É engraçado que democratização e ela só não voltando por causa dos shopping centers, né? Sim, não, e se você se você ouviu o Cinema na Varanda, você conseguiu fazer essa redação, porque a com gente certeza. chegou a falar aqui uma coisa bem interessante com a Paula Ferraz, que é sobre, eu tava brincando aqui sobre as lojas americanas e tal, mas que é sobre os valores do ingresso também. Fora a quantidade de salas de cinema, é sobre o valor do ingresso. É muito caro. Então, o que a Paula falou pra gente aqui é que assim, a pessoa que não vai ao cinema elege um filme pra ver a cada X período. Do tipo, esse ano eu vou ver Vingadores Ultimato, eu vou ver o novo Star Wars, porque é um preço muito acima do orçamento. Da média do orçamento da Da média do população orçamento. brasileira. Ir ao cinema para muita gente assim um evento anormal, assim, por causa dos valores. Mas falando Então, sobre democratização de salas... Vamos gabaritar a redação, então. Primeira coisa é o preço dos ingressos. Segunda. Mas falando sobre democratização de salas especificamente, você pensa num país com poucas salas e na prova eles deram as informações sobre o número de salas pro estudante ali contextualizar a redação dele. A única maneira que eu vejo, na minha cabeça, de democratizar seria criar política pública, né? E você falar em política pública num governo ultraliberal é engraçado, porque a última coisa que esse governo quer é pensar em política para desenvolver qualquer área cultural. Não está nos Sim, planos sim. imediatos do governo. O irônico dessa pergunta é que eu até fiz uma pesquisa rapidinha e a Ancine tem 2 projetos que é para fomentar salas de cinema. Um é que chama Cinema Perto de Você e o Cinema na Cidade. O Cinema na Cidade é para cidades com até 100 mil habitantes e o Cinema para Você é para espectadores classe C, essa classe C não é chutado não, é baseado nos dados do IBGE. Então tem
essa política. Tem, só que Não foi Tá- implementada, né? E tá sendo destruída, tá né? sendo destruída. Então, mas acho que eu uma acho maneira de legal escrever porque essa um bom redação seria isso. exemplo é a Prefeitura de São Paulo, que era do PT, agora é do PSDB, e eles não mexeram na SPCine, pelo contrário, a SPCine está se expandindo, quer dizer, partidos diferentes, que são ditos de lados diferentes, e está expandindo isso, além de ter as salas de cinema no circuito que já eram da prefeitura, eles levaram salas de cinema para dentro dos céus, que ficam nas periferias da cidade de São Paulo, e estreiam vários filmes, é bem diversificada os filmes lá. Então, por exemplo, eu sei que o filme que mais bilheteria que teve lá foi o Turma da Mônica. Não foi nem um filme Sim. da Marvel, que já teve filmes da Marvel. Então, é uma maneira de você levar o filme para as pessoas que não viriam até a Paulista assistir os filmes, que infelizmente aqui tá cheio, mas tá concentrado, né? Tirando os do shopping, Muito tá concentrado. Então, você consegue de alguma forma. Então, a SPCine, com políticos, com governos diferentes, conseguiu criar isso. Poderia fazer, como o Roger falou que deu uma ideia da Ancine, dividir isso para outros lugares, espalhar isso pro Brasil. E qual é o custo de colocar um filme passando dentro de uma escola? Não, então, não é muito, né? tá concentrado e é muito caro, como disse a Cris, né? É uma diversão pra elite, né? Não dá Uma diversão pra pra querer elite. que alguém gaste R$100 numa tarde ganhando um salário mínimo. É impossível. Não É dá. Outra tudo coisa que é caro, né? absurda, que eu O contexto acho. é assim, é o estacionamento, é a pipoca, é o refrigerante, é o próprio ingresso, Nossa, tudo. é uma Quando- diversão cara. Quando você sai de casa e a atividade fim que você vai fazer é o mais barato do que o resto, porque se você for de ônibus, o metrô, tudo bem, vai sair quase o mesmo preço do ingresso. Agora, se você pegar um Uber ou ir de carro, se você comprar uma pipoca, qualquer coisa disso aí é mais caro do que o preço do ingresso, que já é caro. É. Então, tá meio sem sentido, né? Você vai pro cinema, você não vai pra comer pipoca. Você vai comer pipoca e... Se eu comer pipoca, eu vou fazer o que com a pipoca? Eu vou pro cinema? É o contrário, né? Então, tem uma inversão de valores aqui, né? É que Tá essa caro questão o do cinema e tá cinema- mais caro ainda o restante, né? É, que essa questão também da volta, do aumento das salas sendo em shopping, mas isso acabou também mudando um pouco o perfil da própria sala de cinema. A sala de cinema virou uma atração dentro do shopping. Então ela Ela tem não- que passar filmes um pouco condizentes com o fato dela ser ela uma tá atração dentro do shopping, né? concorrendo, E ela tá concorrendo Com outras com atrações, outras né? atrações ali. né? Os fliperamas, Ah, o a própria boliche, loja, com a a própria pessoa- loja, assim. Sabe, a sala de. A área de alimentação. O cinema concorre. Com tudo isso. É, sim. então aí nos últimos anos, pelo menos aqui, o que você vê é o aumento dessas salas que tenham as cadeiras que tremem, que tenham 3D, e que tenham ou sejam VIPs, ou tem um- tem alguma coisa que tenha algum atrativo que vá além do filme, né? Pra por ser aumentar a um receita programa. também, né? Pra aumentar a receita também. Então, E aí chegamos É caro. num outro ponto de democratização, que são os streams, né? Os streams você consegue de alguma forma democratizar, porque os filmes estão disponíveis ao mesmo tempo pra qualquer É. pessoa de qualquer lugar do Brasil. É que eu imagino É que... complexo que você está matando as salas de cinema, mas você está democratizando aí você tá democratizando a exibição do filme, não democratizando as salas de cinema. não, que e era a aí você pergunta vai do Enem. ter uma quantidade enorme de pessoas que falam que viram filmes, mas que não vão às salas de cinema há anos. Sim. Tudo bem, deve fazer 1 ou 2 anos que eu encontrei um motorista de Uber que falou que o último filme que ele tinha visto, acho que tinha sido tipo Titanic mesmo. Então, fazia, assim, muito tempo. O problema dessa questão dos streamings é que é legal levar mais filmes para a maior quantidade de pessoas possíveis. Mas aí você entra também naquela outra questão lembra do Almodóvar lá em Cannes e tal. Mas cinema, ver no celular é cinema também. Então, É uma muito questão, complexo, é muito sabe, complexo. Tem gente Mas que acha que não. Eu já vi uma entrevista muito engraçada, aliás, do Cronenberg. E o Cronenberg é totalmente radical ao contrário. Ele falou que ele gosta, pra ele tanto faz ver no celular, ver numa tela super Panavision. Qualquer jeito tá valendo. Tal, tanto que ele queria fazer uma experiência de ver o Lawrence da Arábia no celular. é um sarrista também, né? Mas eu acho curioso a questão ser sobre salas, né, de cinema. Sim. Porque hoje aqui no podcast, a gente fala muito sobre distribuição do filme. Então, por isso o streaming sempre está na nossa pauta. Mas sobre sala, especificamente, parece até um tema que foi levado pela Paula Ferraz. Porque a Paula Ferraz defende a sala e tem que e a gente defender também mesmo, defende. é. Mas eu também sou defensora é da sala de cinema. uma questão... A Cris quase não vê filme por streaming. O que eu acredito é que quando você fala em cinema de shopping, você está falando um cinema numa lógica bem comercial mesmo. O cinema é como se fosse um parque de diversão dentro do shopping, uma praça de alimentação, como disse o Argemon. Mas o que eu acho que essa questão traz, essa questão do Enem, é o cinema como um bem cultural.
Então, o cinema em várias cidades do país, o cinema em regiões que não tem ainda a sala. E como fazer para que isso seja democratizado? Eu acho que a questão foi um pouco mais por esse caminho. Sim, sem dúvida. Que é bem interessante, porque aí parte de um princípio, de uma vontade do país mesmo. O país quer esse tipo de acesso ao cinema? O país quer mais salas ou não quer? E a reação que eu vi à questão do Enem nas redes sociais me mostrou que talvez o país esteja um pouco dividido, porque eu vi muita gente Com certeza. criticando a questão, dizendo que a questão era algo fútil, era banal. Impertinente. Isso é prova de que o governo Bolsonaro quer desviar nossas atenções, porque usou uma questão fútil para que a gente não fale sobre política. Nossa senhora, vai dando contorno, assim, né? Como Vai ser... fazendo a curva Exato. e virando pra... Como Essas ser, coisas não falar... levam muito em consideração, porque a gente que tá sempre querendo tratar do mesmo assunto. Mas, Michel, né? foi algo muito Sim, foi gigante. Eu vi isso imagino. vindo de pessoas da minha timeline. Não tô falando de bolsonaristas, tô falando de pessoas esclarecidas, que vieram com discursos do estilo: minha mãe é professora no campo, e lá no campo ninguém vê cinema. Ué, mas aí você não pode querer ter acesso a uma sala de cinema? É um problema? Você não pode querer ter esse direito? Eu acho que é possível ter esse direito. Inventar uma forma Ou do não, cinema não chegar pode. lá, Cultura né? não é algo que você quer claro. ter. Então você vai lá e detona o governo Bolsonaro porque ele não tá nem aí pra cultura, mas no dia a dia você também não tá nem aí pra cultura. Sabe? fundo, Eu você acho um também não contrassenso, quer, né? Então, pra mim é uma questão interessante, porque a partir dela você pode falar sobre desigualdade, você pode falar sobre política pública, pode falar sobre o governo Bolsonaro também, sobre o que você vê de errado nele. Os próprios números mostravam que nos anos 70 se tinha a mesma quantidade de salas que agora, só que 80% das salas eram no interior. Ou seja, Era mais pulverizado, né? muito mais. Às vezes uma cidade pequena tinha uma sala, mas tinha uma sala. Sim, Agora isso é quase inexistente. com certeza. Não, eu voto com a Paulinha, eu sou defensor do cinema como um bem na comunidade, como um local onde se agrega a comunidade, o cinema como experiência coletiva. Exemplos bobos, assim. Vamos lá, eu vi Guerra nas Estrelas, Star Wars, o último Star Wars, não pode falar Guerra nas Estrelas, que é só de 70 que é. Eu vi Star Wars na estreia, no cinema, e depois revi no DVD. Mas não tem nem comparação. Não, de jeito nenhum. Não tem nem comparação. A vibração de você ver um Star Wars em dia de estreia, com você ver no streaming, não tem nem comparação. Mais recentemente, não pode dar spoiler, mas eu vi o Farol com o Argemon. Foi muito melhor a sessão com o Argemon, porque o Argemon se divertiu em o Farol. Devo dar um spoiler. Eu tenho certeza que se eu ver sozinho aqui, eu vou achar um puta de um saco. Já dei spoiler Essa de novo. experiência coletiva é maravilhosa. Então você pensa uma cidade muito pequena com uma sala de cinema, como aquilo pode virar assunto, como aquilo pode influenciar a vida das pessoas, né? Acho que tem muita gente que subestima a importância da arte. As cidades pequenas e os bairros também. Sim, Os bairros exato. que não tem cinema, que os que tem um cinema pequeno, as pessoas giram ali em torno. É muito gostoso ver isso. Bom, Não, eu acho muito engraçado. A gente tem outro colega aqui, convidado da varanda, que já veio outras vezes, que é o Hélio Flores. O Hélio Flores dá semanalmente a programação lá dos cinemas de Vitória da Conquista, o que entrou, o que não entrou, o que tá legendado, o que tá dublado, o que não tá. Aí quando chega legendado ele vibra e tal. Enfim, é O uma Ailton faz isso comoção. também, né? Ailton Monteiro Fortaleza, também que é um faz dos maiores isso. centros, né, de exibição. Fortaleza. A Vitória da Conquista tem acho que 4, 5 salas. É bem pouco. mas o Nordeste mesmo, o Norte e Nordeste são Quase não tem disparados nada. que Quase tem não tem menos. nada. É uma tristeza. Vamos encerrar então? Já tiramos 10 no Enem, então? Acho que Eu não sei, né? Quem será que vai corrigir Ainda essa não prova? digo, mas- Não sei. Telecurso da varanda. Vamos trazer então agora o nosso viajante de férias, Chico Firman, contando um pouco sobre o boletim do Oscar. Ele escolheu mais uma categoria para dar uma geral de quem são os principais favoritos. ele vai fazer o boletim do Oscar direto num coffee shop? Que medo. Que medo, hein? Você tá entregando onde ele está, né? Fala, Chico. Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Oscar e sobre ator coadjuvante, né? Há 2 semanas a gente falou sobre as atrizes coadjuvantes, a semana passada a gente parou um pouquinho, falou sobre o Gotham e a campanha de alguns filmes, mas agora a gente volta a falar das categorias para a gente entender como é que está essa categoria de ator coadjuvante, que é uma categoria que pode ajudar na campanha de melhor filme também, né? Quanto mais atores indicados, isso mostra que o filme está forte na corrida. E a gente tem alguns grandes players de melhor filme nessa categoria. Seguinte, favorito, por enquanto, é o Brad Pitt, por Uma Vez em Hollywood. O filme, desde que ele estreou, né, que o filme estreou, que foi visto, o Brad Pitt rouba a cena, rouba mais atenção do que o Leonardo DiCaprio,
que está concorrendo, teoricamente, na categoria de ator principal, o Brad Pitt como coadjuvante. Realmente ele é menor, o papel dele no filme, mas ele rouba total a cena e ele está sendo muito elogiado por isso. Então, a chance hoje, se hoje tivesse o Oscar e ele tivesse indicado, a chance dele ganhar seria muito grande. Então, seria o primeiro Oscar dele. Ele tem um Oscar, mas é verdade de produção, né? Ele foi pelo melhor filme, na verdade, né? Pelo 12 anos de escravidão. E esse seria o primeiro Oscar de atuação do Brad Pitt, se ele vier mesmo. É a quarta indicação, acho que a quarta indicação dele. Não dá nem pra dizer quem é o maior concorrente dele, porque ele tá meio que na frente dos outros, bem na frente. Tom Hanks com A Beautiful Day in the Neighborhood, ele faz o Mr. Rogers, tá muito bem cotado também. Por quê? Porque ele é Tom Hanks, faz tempo que não é indicado. Porque ele faz o Mr. Rogers, que é tipo assim, a pessoa mais amada dos Estados Unidos durante muito tempo, um apresentador de TV muito amado. E esse encontro, né, do Tom Hanks, que é um ator muito querido também por Hollywood, com esse personagem, acho que tem tudo pra jogar ele pra uma indicação. Algumas pessoas não acreditam tanto porque o filme não tá tão forte assim, mas as chances são bem grandes. Outro que tem muitas chances de ser indicado é o Anthony Hopkins por Os Dois Papas, né? Eu vi o filme na mostra e ele realmente é incrível. Ele faz o Bento XVI, contracena com o Jonathan Pryce, que faz o Papa Francisco, que está excelente. Os dois são muito bem, as cenas dos dois são muito boas. O filme eu acho que tem altos e baixos, mas quando ele se concentra nas cenas dos dois, o filme ganha muito. E eles estão incríveis. Então eu acho que ainda ele não está tão badalado assim, porque o filme ainda não estreou nos Estados Unidos. Mas quando ele estrear, eu acho que esse jogo vai virar. E o Anthony Hopkins, que não é indicado desde Amistade, 97, pode aparecer nessa listinha aí também. Quem subiu muito na lista nos últimos tempos foi Wesley Snipes por Meu Nome é Dolemite. Vocês comentaram o filme na última edição, né, do podcast, e eu vi o filme nessa semana, e o filme está disponível na Netflix, né? E o Wesley Snipes está incrível, ele realmente rouba a cena. O filme tem ótimas interpretações, né? O Eddie Murphy está muito bem, a Davine, alguma coisa, não lembro o sobrenome dela, também está muito bem, pode aparecer em coadjuvante. Mas o Wesley Snipes está incrível. E como ele é o Wesley Snipes, que é um ator de que você não espera grandes interpretações, ele chama muita atenção. Então, hoje em dia, eu acho que ele seria indicado, viu? O filme tá super bem na fita. Tem gente que aposta que ele possa aparecer entre os melhores filmes também. Então eu falei Brad Pitt, Anthony Hopkins, Wesley Snipes, Tom Hanks. Quem seria o quinto indicado? Esses também são minhas apostas, mais ou menos. O quinto indicado, para mim, seria o Joe Pesci por O Irlandês. Isso deixaria o Al Pacino de fora. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. O Joe Pesci está muito elogiado. Ele já tem um Oscar de coadjuvante, né, pelos Bons Companheiros, do Martin Scorsese também. A outra indicação dele tinha sido pelo Toro Indomável, também do Scorsese. Então, é uma parceria que dá muito Oscar, vamos dizer. E ele tá super elogiado, tá mais elogiado individualmente do que o Al Pacino. Só que as pessoas estão muito jogando o Al Pacino nas listas porque ele é o Al Pacino, é o Scorsese, é o Irlandês. Então, vamos ver como é que vai aparecer. Eu tô achando que o Joe Pesci sai na frente, viu? Acho que o Al Pacino pode meio que dançar nessa. Se o filme estiver muito forte, emplaca 2 coadjuvantes. Aí, quem sabe, aí pode sobrar o Anthony Hopkins, pode sobrar, sei lá quem, nem vejo quem que sobra aqui. Mas, enfim, então o meu quinto seria o Joe Pesci. Existem outros nomes fortes? Existem. Um deles é o Willem Dafoe, por O Farol, que seria a terceira indicação consecutiva dele. Ele concorreu a melhor ator, coadjuvante, depois a melhor ator, agora seria coadjuvante de novo. Mas eu não sei se é um filme muito de atuação que chama atenção. Desculpa. Ele é um filme muito restrito, é um filme bom, é um filme cheio de coisas interessantes, de uma linguagem psicológica incrível.
Mas o Dafoe tá muito bem. Mas perto de interpretações mais realistas, Tom Hanks, o próprio Brad Pitt, o Anthony Hopkins, o Joe Pesci, que a gente nem viu, mas sabe que é realista porque ele não sabe fazer outra coisa. Então o William Dafoe pode sobrar um pouquinho aí, mas quem sabe. Jamie Foxx tem um papel no filme Just Mercy, que ele faz um condenado a corredor da morte. Pode aparecer também, uma reviravolta um pouco meio diferente, assim, mas não é um dos favoritos hoje em dia, não. Temos também o Taika Waititi pelo Jojo Rabbit, ele faz o Hitler. Então, o Hitler é um amigo imaginário do menino, do Jojo Rabbit. Não sei se isso vai agradar muito a academia, mas vamos ver como é que eles se movimentam lá. Por enquanto, não acho que seja favorito, não. O filme Waves tem duas possibilidades. O Sterling K. Brown, que é um ator que está super em alta, ganhando muitos prêmios pela série This Is Us, e pode aparecer também. E o Kelvin Harrison Jr. São duas interpretações que estão muito badaladas. Mas será que o filme tem tanta chance assim? Algumas pessoas acham que ele pode até concorrer ao melhor filme. Tem um elenco muito forte. Mas, desculpa, quem sabe, né? Vamos lá. Outros nomes que podem aparecer: Alan Alda e o Ray Liotta no filme História de um Casamento, mas eu acho que eles aparecem pouco. Talvez o Alan Alda apareça bem pouco, na verdade. É super ótimo o papel dele, mas não sei se é o suficiente para agarrar essa indicação, não. O Ray Liotta aparece um pouco mais, mas e tá muito bem também, tá bem engraçado o Ray Liotta. Mas eu acho que ele meio que se perde perto de interpretações mais fortes, de papéis mais fortes, mais bait de Oscar. Existe a possibilidade do Timothée Chalamet por Adoráveis Mulheres, mas ele não fez tanto sucesso quanto a Florence Pugh e a Saoirse Ronan nas exibições do filme até agora. Seria talvez se o filme for muito gostado por lá. E temos ainda o John Lithgow por O Escândalo, Bombshell. John Lithgow é um veterano, já teve 2 indicações do Oscar lá atrás, então pode ser que isso dê uma forcinha para ele. Se isso vai reverter, a gente não sabe ainda, mas o Bombshell tá crescendo. Por enquanto é isso, pessoal. Bom, falamos aqui de ator coadjuvante, meninos. A maioria dos filmes aí a gente não viu as atuações ainda, os filmes não foram exibidos, então a gente fica só na expectativa das informações riquíssimas que o Chico tem dos bastidores, que só ele consegue, né? Mas a gente já tinha comentado sobre o Wesley Snipes, Thiago, então o Chico está aqui confirmando o que nós tínhamos levantado como uma grande hipótese. Não sei se o Rafael já assistiu do Não, vi, eu gostei bastante. Claro, tudo bem, tem todas as ressalvas que vocês colocaram, concordo também. Mas é legal ver o Ed Murphy voltar a uma forma que ele fazia um tempinho que não aparecia, né? E o Wesley Snipes também. Eu achei o personagem dele muito engraçado, ele tá bem legal no papel. Eu acho ele legal. ótimo. Outro destacado que alguém aqui já viu é o Anthony Hopkins. Eu vi o Dois Papas. Acho bem legal o filme, gostei bem mais do que eu esperava, foi uma boa surpresa, ele tá ótimo realmente. E o favorito, né, Cris? Brad Pitt, segundo o Chico. Será que ele vai levar com o filme do Tarantino mesmo? Olha, Chico acha que sim, hein? Eu acho que tem chance, né? Ele tá num ano bacana, né? Vamos ver. Vamos aguardar. Então, tá feito o boletim do Oscar. E vamos então agora começar com O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, filme dirigido pelo Tim Miller. Tim Miller tem 49 anos, é um diretor americano. Ele já esteve aqui com Deadpool, quando falando sobre Deadpool. Ele começou como animador e supervisor de efeitos especiais. Ele foi diretor de criação de filmes como Scott Pilgrim e a abertura do Millennium, O Homem que Não Amava as Mulheres, que a Cris gosta tanto, né? Muito bom. Ele fez aquela sequência dos créditos? Ele foi diretor da sequência. Olha só, melhor trabalho dele. Aquela sequência de crédito Thiago meio... acabou de tirar as palavras da minha boca. É meio... Ele teve um auge rápido e depois caiu. Ele tá envolvido numa série... Ele é bom de curta, hein? Bom de antologia da Netflix, que é aquele Love, Death and Robots. Ah, sim. Também. Que tem coisas interessantes visualmente. Ele dirigiu acho que um episódio, se eu não me engano. Acho que tem 2 coisas naquela abertura, né? Ela tem uma coisa de computação gráfica super
sofisticada. Que é a parte dele. Tem aquela coisa do gosto do David Fincher por videoclipe. E a ideia de fazer uma abertura estilo do James Bond, porque você tá lá com o Daniel Craig, né? Então já estamos aqui mesmo pra isso. Já... Tudo junto, misturado, né? Mas ficou bom. Então, alguém quer falar alguma coisa sobre a carreira do Tim Miller? Acho que vamos ficar com essa parte muito boa, né? Se bem que o Deadpool é aquela coisa que muita gente gosta, Eu acho né? que ele tem muito a provar ainda, Tem né? muito a Como provar diretor. ainda. Boa, Thiago. O Deadpool é uma ideia engraçadinha, um personagem de quadrinhos. O ator leva muito pro filme, então não dá pra saber o quanto é a diretora ali, o quanto é carisma do Ryan Reynolds. Esse Exterminador do Futuro a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que ele ainda tem um caminho aí pra seguir. O Tá Cameron começando. não gostou muito do trabalho dele, pelo visto. Por quê? Eu vi uma entrevista do Cameron falando que ele teve que ralar na edição, que o material bruto ali não tava muito legal. E ele disse que era uma das coisas que eu ia levantar no filme, a gente pode falar já disso agora? Ele diz isso nas entrevistas. Nas tranquilo. entrevistas. E aí, O Cameron? pode, né? Ele diz abertamente que houve muitas batalhas criativas entre os dois e que correu sangue nas Olha discussões. aí. Queria muito ver uma entrevista do Cameron com o Rodrigo Teixeira. Seria bom, né? Dito isso, pra quem nunca viu o Exterminador do Futuro, que eu espero que nenhum dos varandeiros que são tão conhecedores de cinema ávidos, mas é uma saga sobre a inteligência artificial que evoluiu e as máquinas resolveram entrar em guerra com os humanos, certo? E a sinopse deste filme, lembrando que é o 6º filme da saga, mas ele vem logo após o segundo, ele apenas esnoba a ausência dos outros 3. Acho que não tá perdendo muita coisa. 27 anos após o Exterminador do Futuro 2, um novo exterminador é enviado pela Skynet. Dessa vez, o foco é eliminar uma jovem mexicana e para protegê-la, um híbrido de humano e ciborgue, além do auxílio de Sarah Connor e do exterminador original, que é o nosso querido Arnold Schwarzenegger, de quem Rafael Gemão é especialista, ele pode falar sobre o filme. Ai, cara. Não, esse filme tem muitos críticos depois falaram que é o melhor filme depois do segundo, né? Isso não quer dizer muita coisa. Não. Não quer dizer muita coisa. Começando e por aí, mesmo né? assim eu tenho minhas ressalvas. Eu também. A gente pode começar por aí. Eu queria começar antes disso. Vamos voltar um pouco do futuro pro passado, rapidinho. O que foi Exterminador do Futuro nas nossas vidas de é isso. cinéfilos? O que foi? Eu queria começar perguntando pro Argemon. O que foi Exterminador do Futuro pra você? Olha, o primeiro, eu não vi no cinema o primeiro. Eu ainda era um pouco jovem demais pro Exterminador do Futuro 1. Eu lembro quando passou e tal, lembro do cartaz, que era bem chamativa a cara do Schwarzenegger de lado, com aquela arma com laser, né? Mas o segundo eu vi no cinema, nossa, foi um acontecimento, né? Eu lembro que eu vi com uns amigos meus do colégio e a gente depois foi no fliperama. Diversão completa. Aquela diversão, cara, que era perfeita pra esse tipo de filme, né? Pra você ver o filme, depois ir no fliperama, depois ir comer sei lá o quê. Ouvindo Guns N' Roses no Walkman. Nossa, cara. Eu gosto bastante do primeiro e do segundo. Eu acho que nesse cinema puro entretenimento e tal, são ótimos exemplos de filmes bem feitinhos, bem fechadinhos e com ideias originais. Até numa época que as ideias já não estavam tão originais. A gente fala muito dos anos 80, cara, e agora ser muito parecido, porque tem muita sequência, né? Nos 80, nossa, sequência pra caramba, agora sequência pra caramba, mas na época o Exterminador foi uma ideia original de um cara que ninguém conhecia, coitado, o James Cameron disse que vivia no carro dele, não tinha grana nem pra aluguel e tal, mas conseguiu, e o filme foi um super sucesso, porque de memória, assim, eu acho que custou uns 6 e poucos milhões, uma coisa assim, que era um orçamento bem pequeno até pra época. E lucrou uns 70 e poucos milhões, cara. Foi muita coisa. Grana. Muita grana. Esse é o primeiro. O seu primeiro. E o segundo, tanto que o orçamento do segundo foi gigantesco pra época. Foi cara, entre 140 e 160 Imagina, milhões. só aquele caminhão destruindo tudo já. Só que lucrou contra aquela 500 moto. milhões, cara. Foi sucessão. Foi um sucesso que durou, uma bilheteria que ficou lá no alto durante um bom tempinho. Mas que durou, né? Ele marcou, né, Thiago, uma geração. Olha, Como é que foi pelo menos você? pra mim marcou muito. Falando em Enem, sala de cinema, eu lembro muito da sessão do Exterminador do Futuro 2,
O 1 eu vi na TV, eu também era muito novo pra ter visto no cinema. Eu adorava o 1. Quando passava na TV, eu encontrava um jeito de ver. Não era pra minha idade, imagina, com 8 anos de idade, 7. Eu acho que eu era muito novo pra ver O Exterminador do Futuro, mas eu adorava, é um filme que eu achava incrível. Mas o 2, eu lembro que a expectativa pra estreia foi enorme, porque o filme era vendido como uma revolução de efeitos especiais. E na época, para um garoto de 11 anos de idade, efeitos especiais era tudo, né? Você queria ver a novidade no cinema, o que ia trazer de criação, de invenção e tudo mais. E eu lembro que eu morava no Rio de Janeiro, em Campo Grande, e lá só tinha o bairro só tinha 2 salas de cinema de rua. Não tinha shopping, não tinha nada ainda. Uma era bem maior, chamava Palácio, e a outra bem menorzinha, que eu não lembro qual o nome, mas todo mundo na cidade chamava de Pulguinha, porque era muito suja, diziam que tinha barata, que você sentava na poltrona e tinha chocolate, enfim, que tinha pulga, enfim. E lá que foi exibido o Exterminador do Futuro 2, ficava do lado de um terminal de ônibus, eu lembro muito bem. Então eu fui na primeira sessão do primeiro dia, na sexta-feira, eu e 2 amigos, né? A gente sentou lá na primeira fila do filme, quando terminou o filme eu tava emocionado mesmo, porque eu nunca tinha visto aquilo, aqueles efeitos, aquelas cenas de ação, foi um negócio impressionante. Aí acenderam as luzes do cinema, a gente levantou, quando a gente olhou pra trás, todos os motoristas e cobradores do terminal tinham entrado na sessão também e estavam no corredor batendo palma pro filme. Eu fico com essa imagem até hoje. É quase surreal, né? Parece aqueles filmes do Fellini sobre cinema. Todo mundo uniformizado de azul batendo palma no corredor. Enfim, foi um filme que mobilizou todo mundo. Foi o grande sucesso daquele ano, de 91. E, pra quem viu no cinema, com certeza Foi uma marcou. experiência, Os né? efeitos eram incríveis. Eu até, que faz uns 2 anos, James Cameron, né, eu gente? revi passou no Cine Sesc com o pessoal do Replicante. E, cara, por incrível que pareça, ainda É um leva filmão. na boa, assim, ainda se sustenta mesmo com efeito, claro, óbvio, que o efeito já tá um pouquinho mais datado, mas mesmo assim, mesmo os efeitos ainda leva muito bem, carrega muito bem. Não passa vergonha. O primeiro, tudo bem, vai, o primeiro é de Dos 80. 85, né? E também não era uma produção com muita grana, né? Mas o do segundo cara, eu acho que se você for pensar fazer um top 10 de filmes que mais revolucionaram nessa área de efeito especial, com certeza o Exterminador 2 tá no top 5. E além de ser um filme com efeitos especiais incríveis, também era um grande filme de ação, né? Eu lembro que tem Por isso que cenas de ele tá ação hoje. memoráveis, de perseguição, tem uma cena de perseguição de carro. A moto que e o caminhão é moto e o caminhão. inesquecível, né? Tem toda o uso dois. da trilha sonora pop, o uso de Guns N' Roses no filme ficou marcado, virou um símbolo pop. O clipe de umas músicas do Guns N' Roses era cenas do filme e cenas do Axl cantando, quer dizer, ficou muito marcante, né? Cris, você tem relações com o Exterminador do Futuro ou você sempre passou longe? Como é que é? Olha, é um filme que eu gosto bastante. E que eu queria ter. Eu não consegui ver ainda O a novo? versão nova. Mas que eu sempre me diverti. O que eu gosto principalmente é o 2. O 2, quando ele tá quando o Schwarzenegger já é do bem, É. não do mal. Aliás, essa questão que também foi um grande catalisador do sucesso do 2 foi essa questão do Schwarzenegger ter mudado. Isso foi Porque muito logo forte. aquela primeira cena que ele aparece tirando a arma das flores, lá do Coisa de Flores, que você fica na dúvida. Mas peraí, quem que é o mocinho, quem que é o bandido aqui? E, nossa, causou um impacto bem grande. Sem dúvida. Que já mostra muito de como o James Cameron pensava diferente, né? Fazer uma continuação de um filme dele que virou um cult, que é o Exterminador 1, mas aí na continuação transformar o vilão no herói, já, né? Você não tá esperando por algo assim. Então ele sempre quis brincar com a expectativa de quem assiste aos filmes, e também ele sempre quis trazer grandes espetáculos, né? O James Cameron é quase um mágico É o de rei do circo, né? espetáculo, Ele né? quer trazer, te surpreender, levar para um mundo diferente, e ele fez isso em vários filmes, eu acho. Sem Até nos dúvida. que acabaram sendo criticados como Avatar, a sessão de Avatar no cinema pra mim foi inesquecível. Eu lembro até hoje. Foi uma E loucura. por mais que o filme tenha sido criticado depois, por causa da trama e tudo mais, mas a sensação de ter visto aquele filme pela primeira vez foi incrível. Eu também, quando criança, via o pôster na locadora do primeiro e era louco pra ver o filme. Depois eu vi e fiquei pirado. E eu lembro que quando estreou o 2, né, quer dizer, acho que o primeiro passou o SBT transmitiu
ao mesmo tempo que era a abertura de umas Olimpíadas na Globo, pra, tipo, competir. E eu ficava brigando com a minha mãe que eu queria ver o filme, e ela queria ver a abertura, então eu ficava pra lá e pra cá zapeando. Foi uma certa guerra, até depois eu aluguei porque não deu pra ver o filme direito. Se eu não me engano foi um. O 2 eu vi no cinema, mesma coisa que o Thiago falou, Turma de Amigos. Era curioso porque eu tinha uma amiga que era apaixonada pelo Edward Furlong, o nome dele? Sim. Falava dele 24 horas por dia, na escola, onde fosse. E todos nós, na época, o Guns N' Roses era a banda do momento. Todo mundo era fã na minha turma, assim. Então, de ter as músicas e elas serem representativas pro filme, ter o clipe, como eu falei, era tudo muito coisas, elementos que enriqueciam o filme. Além dele ser um puta filme de ação, eu gosto muito bom os dois. O primeiro e o segundo eu acho os dois incríveis. Eu gosto mais do primeiro, não sei, acho que o primeiro impacto de ver o Schwarzenegger, que já era... Quando eu descobri o Schwarzenegger já era um astro, e ver ele do vilão, acho que isso já foi muito forte. E depois, no 2 dele inverter, como vocês falaram do James Cameron, eu acho muito curioso. Aí depois dos dois veio as continuações, né? Eu diria Caça-Níqueis. Eu acho que o 3 tem alguma coisa ali mediana, e o 4 e o 5 pra esquecer. Inclusive eles foram esquecendo, né? Os atores foram abandonando. Mas eu acho interessante as tentativas que eles fizeram de tentar trazer, assim, atores diferentes, com fases da vida diferentes, para interpretar personagens que viraram meio mitológicos mesmo, né? O John Connor, a Sarah Connor, enfim, eles criaram essa mitologia mesmo em cima dos personagens. Então, eles abandonaram os atores, mas não abandonaram os personagens. então né? essa tentativa, não sei se tão bem resolvida, eu acho interessante. Agora, uma coisa que antes da gente entrar no filme, que não pode deixar de falar, nós falamos muito do Schwarzenegger, e a Linda Hamilton, a Sarah Connor, como esse ícone feminino de luta, Força, militar, de persistência. Acho que junto com a Ripley, ela foi uma das percursoras, né, de personagem de mulher forte, né? Mulher badass, bem fortona, que não depende que encara tudo que e encara todos. todo mundo, E é engraçado a Linda Hamilton ter voltado agora, porque é curioso, porque a Linda Hamilton também é um catalisador do porquê o James Cameron não tinha mais os direitos do Exterminador. Porque quando eles se separaram, e foi um divórcio bem pesado, assim, litigioso e tal, ela ficou com os direitos do Exterminador e vendeu os direitos do Exterminador. E é engraçado que agora ele volta a ter os direitos, faz o filme e chama ela. Porque não, pra mim é inconcebível você imaginar o Exterminador do Futuro sem ela. É claro. Eu consigo imaginar sem o Schwarzenegger, mas sem ela eu não consigo imaginar. Acho que aí você já pegou pesado demais. Acho que você tocou num tabu. Um silêncio aqui. Tudo bem com os dois. Os dois, né, Sim, Michel? dois, que Os aquela dois. coisa Ok. do ciborgue, nós vamos entrar assim no filme. É que no segundo o ficou ciborgue muito envelhecer é complexo. O ser humano, a gente tá ali isso preparado pra isso. Ele tentou explicar isso numa entrevista. Pois Eu é. achei uma explicação meia boca. Esse ponto que eu consigo imaginar um filme sem ele. Até teve, né? Ele era governador e não fez o 4, O 5. terceiro, o quarto. O quarto, Salvação, que é É. isso que eu acho interessante, essa tentativa, o John Connor mais velho. De fazer no futuro. E aí né? de Eles fazer queriam até fazer uma encontrar. trilogia nova. É aquela que coisa. Foi Uma, fracasso de bilheteria, então de eles não boas fazem. intenções, né? O inferno tá cheio. Mas aí eu achei interessante a premissa. Vamos entrar no filme novo. E aí o Thiago Faria te faz uma pergunta. A saga Exterminador do Futuro tá com um destino sombrio depois desse filme? Então, acho que sim. Porque ele não tá indo muito bem de bilheteria, né? Pois é, e o marketing desse filme, como bem disse o Argemon, é que ele é o melhor da série desde o segundo filme. O James Cameron é um cara muito inteligente, então sempre foi. E nesse filme ele é produtor, é um dos roteiristas. Então ele tenta sempre vender os projetos dele de uma maneira que os torne muito atraentes e tudo mais. Nesse, o chamariz que é o melhor Exterminador do Futuro desde o segundo e que retoma a trama original. Então, se você quiser comprar o pacote completo, compre a ideia de que é o melhor desde o segundo. Eu, por exemplo... Porque o segundo foi ele que dirigiu, Tá, e aí então, logo depois agora ele tá voltando como produtor. Eu, por exemplo, não acho. Eu gosto do terceiro, acho que é um bom filme de ação. Ele retoma é dirigido pelo Jonathan Mostow, que é um diretor que eu acho ok. Eu acho que é um cara que tem um traquejo pra ação, que é importante quando você dirige Exterminador do Futuro. Principalmente
a série pós Exterminador do Futuro 2, porque Exterminador do Futuro 2 é um filme de ação. O primeiro é uma ficção científica dark, com apocalíptica e tal, mas o segundo ele definiu parâmetros do cinema de ação, que se você não for um diretor que tenha certa intimidade com o gênero, fica difícil fazer um filme decente. Tem um dos episódios que foi dirigido pelo McG, que é um mais avacalhado. Mas esse tem cena... É o Salvação. A Salvação. É o quarto. Mas o McG, ele sabe dirigir cenas de ação loucas. Então o filme tem umas cenas de ação que a câmera entra no helicóptero. Eu lembro até hoje, pra você ver, eu esqueci quase todo o filme, mas as cenas de ação eu lembro. 4 e 5 que a câmera entra no helicóptero e dá um 360 graus ali. É muito louco, sem gravidade, perdido. É o McG entrando nesse universo. Também não acho que seja um filme muito bom, mas... para esse filme novo ser algo digno dos primeiros, vamos com um bom caminho para andar, né? Porque eu acho que ele tem vários problemas. O diretor, o Tim Miller, eu não acho que seja um grande diretor de filme de ação. Precisava ter um diretor que fosse capaz de dirigir boas cenas de ação. Acho que isso já levaria o filme para um outro patamar. Não é o caso, né? Então fica nessa promessa de vamos trazer a Linda Hamilton, tem o Schwarzenegger, tem uma trama que lembra muito a trama do segundo filme, mas... E aí, né? Vai indo, né? O que eu acho é que ele fica confuso, porque se por um lado você tem como uma grande atração a nostalgia de trazer a Linda Hamilton e o Schwarzenegger de volta, tudo bem que o Schwarzenegger não foi muito... não ficou tão ausente assim. A gente não sentiu tanta falta. Não. Ele só faltou em um, né? Ele só não participou de um... Tem lá um robozinho dele lá. Mas de trazer principalmente a Linda Hamilton, que, como você falou, tudo bem, ela tem um impacto grande no segundo. Porque a Sarah Connor fortuna foi uma super surpresa. Ninguém imaginava. A Sarah Connor do primeiro pro segundo são dois personagens completamente diferentes. É uma evolução então, ali. Ela ficou forte. Tanto que tem uma frase... Que, aliás, é uma coisa que irrita um pouco nos Exterminadores. Eles ficam repetindo aquelas frases de efeito lá. Eles tentam I'll be emplacar, back né? e tal, e tarará. Sempre aquelas mesmas frasezinhas. Hasta la Só vista, que nesse... baby. Bom, ainda bem que ele não fala hasta la vista, baby, nesse. Mas nesse, ela fala uma frase do segundo, quando ela tá no sanatório, que ela fala pro médico que ela machuca o joelho dele, e depois reencontra e fala, como é que tá o seu joelho? E ela repete nesse filme. Que é um link mais direto com o segundo, né? Eles dão uma piscadinha, mais coisa pro segundo. Só que, ao mesmo tempo que eles vão muito nessa nostalgia para vender o produto, eles querem fazer uma nova trilogia. E aí eles acabam anulando a história antiga, a do original. Fazendo uma nova realidade paralela. Então eu não entendo. Ele ao mesmo tempo ele quer continuar, mas ele acaba com o do passado. Então, é por isso que eu defino o filme como uma sequel, reboot, remake. É um remake e reboot, sequel. É um remake mais e continuação sequel. anterior. É isso. Remake e continuação. O que é bizarro, é uma novo gênero do cinema, a gente né? vive descobrindo gêneros, né? Porque ele consegue refazer o 2 continuando o 2. Continuando. É genial isso. Genialmente terrível. Se tivesse sido um sucesso, teria sido genial. Pelo visto, deu alguma coisa meio... Deu um tilt aí, né? Essa criatividade. Mas o que acontece, eu acho, é que ele retoma o segundo, principalmente. Tem coisas do primeiro também, mas retoma o segundo, principalmente, tentando atualizar o segundo para os dias de hoje. Então tem mais mulheres nos papéis principais, porque nos dias de hoje se cobra uma presença feminina. Então tem 3 mulheres fortes ali na dianteira. Que defende uma mulher dessa vez. Você tem além da Linda Hamilton... já teve no 3, mas acho que era Exterminador. Era Exterminador. Mulher, né? Você tem a Linda Hamilton, tem uma ciborgue que vem do futuro. Ela é uma humana melhorada. Uma humana melhorada. Que é a Mackenzie Davis. Mackenzie Davis. E você tem a mexicana teenager lá que vai se mostrar uma heroína e tal. Então você tem essas 3 mulheres na linha de frente, o Schwarzenegger fazendo o papel do tio do pavê ali, né? Piadinhas de vez em quando. É bem isso. E nas cenas de ação... E o Exterminador louco pra tentar... Tem o T-1002 lá que...
E um exterminador muito É. malvado, mas também genérico, né? É. Não vi nada demais no vilão. E nas cenas de ação, o filme vai quase pra um caminho de um Velozes e Furiosos Missão Impossível, né? Porque tem cena de ação aérea, tem é algo um pouco megalomaníaco. Helicóptero, avião. Que o James Cameron não chegava a esse ponto, mas eu acho que é porque o filme tenta atualizar o que seria um filme de ação dos dias de hoje. Aí que eu acho que ele fica um pouco desengonçado, porque ao mesmo tempo que ele quer ser super nostálgico pra mim, pra quem é da minha idade, pra quem viu o segundo filme no cinema e adorou, ele tenta também ser mais moderno, no meu ponto de vista, da pior maneira possível, que é ser genérico. Vamos ser o novo Velozes e Furiosos, vamos ser o novo filme com mulheres empoderadas batendo no bandido. Então, me parece, de um lado e do outro, muito calculado. Me pareceu um produto ali feito na planilha mesmo, sem muita liberdade de criação. Concordo plenamente. Depois do 2, que acho que o terceiro veio muitos anos depois, todos os filmes que eu fui ver, eu sempre fui com aquele medo de lá vem a bomba. Agora vem a bomba. De quem? Filme de quem? Do 3, o 4, não. Seguindo do a Exterminador saga. do Futuro. Seguindo a saga. O próximo vai ser uma bomba. O próximo vai ser uma bomba. E, sinceramente, eu não acho nenhuma bomba. Eu acho o 4 e o 5 bem ruins, esquecíveis, assim como eu já esqueci os dois. Eu acho o 3 mediano, o Thiago gosta um pouco mais. E esse, pra mim, ele ficou meio parecido com o 3, nesse quesito, porque eu acho ele tão genérico, mas ele funcionou pra mim como entretenimento. Eu não tava comendo pipoca, mas eu poderia muito bem estar comendo pipoca e me divertindo por 2 horas de um filme que depois eu ia lembrar de uma coisa ou outra, muito pouca. Eu ia lembrar do Schwarzenegger velho, da Sarah Connor de cabelos brancos. Talvez isso fique mais marcante do que necessariamente a história em si. E ter as mulheres com mais protagonismo do que já tinha, que era uma, agora estão 3 na linha de frente. Quer dizer, essas coisas vão ficando. Eu acho a cena, tudo que você falou, Thiago, muito genérico, tudo mais ou menos padrãozinho pra entreter, mas eu não achei especialmente ruim, desagradável, sabe aquela coisa que você fala, meu Deus, me tira daqui, precisa acabar isso logo. O quanto o 4 e o 5, pra mim, fiquei com essa sensação. Mas mesmo assim, não é nenhuma bomba, como outras que a gente já falou aqui, que são, tipo, quero pular da janela porque eu tô vendo esse filme, sabe? Não chega nesse ponto, então... É um padrão de qualidade baixo, é você nivelar por baixo os filmes, mas eles estão até que caindo da varanda sem se desborrachar completamente. É a sensação que eu tenho. Mas são filmes que, gente, podia ter coisas muito melhores, né? Podia ser muito mais criativos, podia ser muito mais inventivos, podia trazer na verdade, aprimoramentos como o 2 trouxe com relação a efeitos especiais. E eu acho não até- traz O nada. problema com ele é exatamente isso. O terceiro pode não ser super filme, mas ele pelo menos tenta uma história mais original dentro daquele universo. Tudo bem, tem suas limitações. Mas o grande problema pra mim desse é que ele requenta a mesma história. Ele faz a mesma história de novo. Ele só muda os nomes. Isso é um golpe duro, né? E eu acho que não- Você rever o 2, eu acho que não só- tudo tá falando do 2. Não só refazer, e que eu acho também bem chato, né? Tedioso você assistir a um filme que tá refazendo aquela trama. E sinceramente, não era isso. Não era essa a grande sacada do 2, né? A trama. A trama era legal, bem construída, bem sacada, mas não era grande coisa. A gente não foi ver o 2 por causa da trama, Não, né? A gente foi ver por causa dos efeitos, foi ver por causa da cena de ação, foi ver por causa dos A astros morte na que estavam caixinha lá. do leite, esses É, detalhes tipo de que ficam coisa. marcantes, Então, né? assim, tudo bem, eles retomam a trama, mas não tem boas cenas de ação. Os efeitos visuais já estão datados desde o início dos anos 90. Então, assim, faltou ali o que seria básico para esse filme funcionar. Eu até acho que se tivessem recuperado a trama do 2, mas de uma maneira ali mais tecnicamente interessante ou mais criativa, eu acho que teria funcionado. Teria sido um filme ok, realmente, que poderia até ter se tornado um sucesso popular mesmo, porque eu vejo como uma trama muito simples. Um androide que vem do futuro para proteger um personagem que vai se tornar um líder e um outro androide que vem pra matar esse mesmo personagem é básico, né? Já viu 5 vezes já, então, né? dá pra recriar. O que eu acho que a gente espera, pelo menos eu espero, de um grande filme que eu vi quando era adolescente e que agora volta, seria algo no nível de um Mad Max, entendeu? De um Fury Road. Um exatamente. filme Esse é que o tá ponto. reinventando os personagens, Isso aí. que olha pra frente, que não quer ficar ganhando dinheiro fácil com nostalgia do público e que Quando você aproveita tem o meio mais e cria algo ambições. novo, né? Exato. E não só aproveita o meio e
e faz a mesma coisa, né? Então o Mad Max, o último Mad Max, ele olha sem olhar pros anteriores. Sim. É um filme novo. É do mesmo universo, Tem é um personagem. É um personagem ruim, né? A gente vai fazer aqui. Mas eu acho que se o James Cameron tivesse realmente essa vontade de retomar o universo, ele teria feito um filme mais na linha do Mad Max novo, eu acho. Porque eu acho que ele é um diretor muito inventivo, ele não se contenta com repetição. Por isso que esses projetos mais caça-níqueis ele deixa para outras pessoas dirigir. Pra filmar. Dá pra outras mãos. Exatamente. Sim, eu acho. Vamos pro Metavaranda? Vamos. E aí, Rafael? Olha, eu dou 4,5. 4,5. E aí, Thiago? Eu vou dar nota 4. Eu também vou dar nota 4,5. Com isso, o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, ficou com 43 e caiu da varanda, rasgou caiu. o rosto do Mas ciborgue, ele mas vive. mas ele, o ele robôzinho sobrevive. continua. O Argemon sempre derruba da varanda, não é? Não, acho que não. Serial killer. Não, eu lembro que eu ouvi o do Blade Runner e não foi tão Não, mal. não Eu foi. acho que a não Festa da foi. Salsicha ficou. É que o da Festa, A Festa da Salsicha Salsicha. era o que tinha menos gostado. Você era o que tinha Que, mais aliás, gostado gente, mais. tá na Netflix, Festa da Salsicha, procurem lá. Vale a pena. Não vale a pena. Não deixe seu filho ver, pelo amor de Deus, as crianças, não, é pra adulto. Como a Cris não assistiu Todo o Futuro, eu vou começar o puxadinho da varanda com ela. Cris, como eu falei no começo, vários filmes estrearam, já que as salas, principalmente em São Paulo, estavam ocupadas pela mostra, agora tá cheio de sala pra ser ocupada, então uma enxurrada de filmes. Você viu algum filme que estreou, né? Sim. Segredos Oficiais. O que você tem a dizer sobre Segredos Oficiais? Segredos Oficiais é aquele filme que tem elenco de fim de ano da Globo, só que na versão BBC, né? Aí vai entrando todo mundo que tem de melhor. Assim, Por isso que protagonizado, os ouvintes amam a Cris, olha só. protagonizado pela Keira Knightley, aí você pisca, aparece o Matt Smith, que é o Dr. Who lá, não o atual, que já foi, o Ralph Fiennes é o outro advogado, e assim vamos, vai aparecendo todo mundo. Mas passa de um telefilme, né? É praticamente um telefilme. De uma situação interessante, né, no jornalismo, que é meio que um retrato da Snowden britânica. O que aconteceu, como ela foi julgada, como foi esse julgamento, o que a motivou a revelar uma tramóia lá, uma estratégia do governo britânico para justificar a guerra do Iraque. Então, assim, é uma trama interessante, mas com uma carinha de telefilme, sem muitos lances extraordinários, apesar de bons atores. É aquele filminho da categoria uma história importante a ser contada. E faz um filme de qualquer jeito. Aliás, vocês não falaram do Downton Abbey, a Cris. É verdade, Você não viu Downton eu tava Abbey? esquecendo de falar que Mas tem o você já Matthew viu? Good, tem o Já Matthew viu? Good e tem o Ah, sim. Ralph Fiennes, Matthew Good que tem sua passagem pelo Downton Abbey. Não vi, é um buraco na minha biografia. Não acredito que eu você tô não viu. muito em dívida É que com a mostra com o estragou cinema, esse a plano, mas a mostra gente vai estragou. providenciar essa Cris, semana. você, Mas nós vamos chegar lá. você é fã da série? Não, Ah, não, então, é um entendi. furo, Caramba, furo na Cris. biografia. Entendi. E que coisa mais inglesa que Pois Downton é, Abbey, verdade. você Olha gosta, só, né? tá verdade. tudo, Não, tá não, tudo na verdade revelado. não é que eu não Tá tudo gosto, revelado. não, A rainha eu está não assisti nua na mesmo. varanda. Eu não sei, não tive, sei lá. Não rolou esse amor todo. Não bateu assim, mas vou atrás. Eu porque vi. Acho que olha, sabe eu vi. Você viu o aquelas filme? coisas. E viu a série Vi. também? E viu a série e o Vi a filme? série inteira. E o filme pra faz gente. jus Vi a à série série, inteira. isso não importa nada pra gente que a gente não viu a Cara, série. Sabe o que nem- eu acho, irmão? Que era daquelas coisas assim, quando eu vi já tinha episódios demais, eu falei, É. melhor não, que isso aí vai dar Não, eu vício entendo. e tal, Você nunca vai viu, ser Cris? problemático. Nunca vi Não. vi nada, então zero. Você não gostou, você não viu? Eu não sério? vi, Não porque- Eu comecei a ver com Exato, uma eu falei assim, história vai virar uma praga que nem The diferente. Crown na minha vida, então eu preciso dar um jeito. Eu comecei a ver porque eu tinha me mudado para um apartamento há pouco tempo e tinha que ficar naquele apartamento sem nada para ligarem a luz, para Eletropaulo ligar a luz. Eu só tinha um laptop e acho que minha mãe tinha gravado a primeira temporada num DVD e deu para mim. E eu não tinha nada o que fazer, isso é- eu só tinha aquilo. Isso é quase uma trama de Jogos Mortais, né? É verdade, olha só, Jogos Mortais Eu vi total. a primeira temporada do Downton Abbey sentado no chão, num apartamento que não tinha nada, esperando a Eletropaulo ligar a luz. Que terror, que horror. Só que aí, porque eu tava Passei nessa pela mesma situação sensação tão nessa horrível, varanda, viu? eu gostei. Eu acabei gostando, falando, pelo menos Foi é suave. síndrome de Estocolmo, a gente sabe. Pode ser, pode ser. Bem, legal. Pode ser. E o filme é bom? O filme tem uma historinha bem... É como se fosse um episódio grande. O legal é que quem não viu a série
Pode ver o filme numa boa. Esse é o meu plano, é começar pelo filme. Não é o filme do El Camino, o filme do Breaking Do Breaking Bad, Bad. que eu acho que vocês não falaram aqui. Mas... Eu não falei porque eu preferi não falar. Porque... Eu preferi deixar no ar. Não tem o menor propósito. Isso, exato. E outra, quem não acompanha a série não vai entender absolutamente nada, porque eles começam exatamente do ponto que parou a série. No Downton Abbey é diferente, é uma história fechadinha e tal. É óbvio que quem viu a série, quem é fã da série, vai gostar toda vez que aparecer um personagem X que ele gosta e tal. E Tem um sabor especial. Tem um sabor especial, é óbvio. E outra, e a Meg Smith é demais, cara. A Meg Smith é demais. Só pra ver a Meg Smith já vale. Eu Então acho que já ele vale. fica bem. na sua varanda. Fica na minha na varanda, varanda. penduradinho, mas Muito fica. bem. Quando a varanda tá sem luz e você não tem como sair dela. Exatamente. Legal, entendi. Tiago. Então, eu vi um filme, eu fui meio que obrigado a ver um filme que eu nem tava querendo Obrigado tanto a ver. ver, Thiago? Por quê? O que aconteceu? Cadê a 3, democracia 4 nas pessoas. salas de cinema? Exato. Eu não tava trancado no quarto. Mas 3, 4 pessoas vieram falar pra mim que eu tinha que ver um filme que tava em cartaz nos cinemas chamado Rainha de Copas. O Chico já comentou ele Sim, aqui, mas e eu mas lembro, vamos lá. eu lembro que o Chico comentou aqui na varanda, ele falou que até elogiou o filme, mas eu deixaria passar batido facilmente. É um filme dinamarquês, representante da Dinamarca entre os selecionados, pré-selecionados ao Oscar, então tem esse Peso. chamariz, só já que teve mais peso, né? exato. Só que o que eu notei de curioso nesse filme, na trajetória desse filme aqui no Brasil, é que ele tá virando um sucesso no Mini circuito hit de arte. que eu Porque tinha- já muita faz gente um está tempo. comentando sobre esse filme, principalmente mulheres. Eu ouvi 4 mulheres falando pra mim que eu tinha que ver esse filme porque elas saíram perturbadas do cinema. E depois eu fui atrás e vi que é dirigido por uma mulher. O nome dela é May El Turki. Enfim. E eu achei curioso o fenômeno e vi o filme. E é um melodrama, a história de uma mulher que acaba se apaixonando pelo filho do marido dela, que deve ter um garoto de uns 17 anos, então tem um caso ali com esse garoto. Então é uma trama E ela é uma advogada tipicamente de melodramática. abuso de menores. exato, né? ela é uma advogada de abuso de menores. Então, é bem folhetinesca a trama, né? Sim. Mas eu acho que realmente não passa como um filme com grandes qualidades e tudo mais. Mas eu acho que essa maneira como ele é dirigido, e talvez por ter sido dirigido por uma mulher, o filme segue caminhos que eu não tava. Que me surpreenderam, principalmente na maneira como ele lida com essa personagem principal. Eu pelo menos achava que o filme seguiria por um caminho mais direto, mais óbvio, e ele abre toda uma reflexão um pouco mais complexa sobre a situação em que aquela mulher se encontra. Tanto quando fala sobre o desejo dela, quanto quando fala sobre a culpa que ela sente e a solução que ela toma para resolver a questão. O texto final surpreende, né? Eu também vi o filme ontem e eu também tive essa sensação que foi, tudo bem, um filme correto, interessante, um tema complexo, porque uma pessoa nessa posição se envolver dessa forma, né? Mas a texto final leva para um caminho diferente. E não chega a ser um plot twist, não esperem um novo Amnésia, não é isso. Mas ele segue um caminho que, se você olhar, tudo bem, faz sentido isso também. Mas eu esperava que fosse por um outro lado, né? Acho que é mais na maneira de lidar com a personagem. Sem dúvida. Como o filme vê aquela mulher. Porque eu acho que se tivesse sido um filme com o olhar muito masculino, o julgamento teria sido mais preto no branco. Teria sido isso ou aquilo. E nesse não, o filme fica bem no meio da termo. neblina, né? E deixa pro espectador tirar conclusões em relação àquela personagem. Por isso que eu acho que no final ele perturba tanta gente, deixa as pessoas um pouco às cegas ali no filme. E fora que, apesar de não ter nada brilhante em matéria de direção, fotografia, nada, também não tem nada ofensivo, que já é um bônus, né? A gente vê tanto filme que toma decisões tão duvidosas. Esse eu acho que fica ali na média e ainda se aprofunda na personagem. Eu gostei. Muito Achei bem, bom. mais alguma coisa? Só isso. Rafael, nós tomamos o seu, então você, por favor, traga o que você quiser, porque a gente acabou Olha, emendando o Downton Abbey por acaso. O que mais você tem aí pra falar? Eu vou pular um pouco, eu vou viajar pro futuro. Fica à vontade. Já que vamos pro passado, vamos pro futuro. Vou viajar pro futuro e falar e dar uma... Como é que é aquela dica que é desdar a dica? Que o Chico faz? Desrecomendação. Desrecomendação. De Doutor Sono. Mas já você vai acabar com a graça do programa. Tá, mas dá uma palhinha aí pra gente. Vou participar do outro cinema que vem, já falo hoje, Justíssimo, né? justíssimo. Não, cara, o Doutor Sono tem um problema grave que ele fica no meio do caminho
de um cara querendo agradar todo mundo. Ah, O entendi. Mike Flanagan, ele quer agradar o Stephen King, E querendo o ser... Stanley Kubrick. E o Kubrick, claro, porque só o King não gosta do filme do Iluminado. Kubrick, É a única pessoa no universo que não gosta do Iluminado. E é óbvio que ele tenta emular o filme, fazendo uma continuação do livro. Então fica no meio do caminho. Que loucura, E aí- hein? E, cara, ele faz uma coisa que... ele refaz cenas do Iluminado. Ai, meu Deus do céu. Ele refaz cenas do Iluminado com sósias. Não diga isso pra mim. Rafael. É- Mas a gente vai com, é muito com fé triste. tentar, né? É muito triste. ver O que eu se- acho se curioso é que o filme, se seguisse mais o livro, tudo bem, eu não li o livro, dei uma olhada rápida no livro e tal, mas o clima do livro, e que numa parte do filme ele tem esse clima, ele me lembrou muito o Near Dark, da Catherine Bigelow. Sabe, eu não lembro como é em português o nome mais. Que tem os vampiros. Sim, sim, Lembra? Aquele claro, que eles ficam lembro. no carro e tal. Porque é um filme de vampiro. É uma história de vampiro, na verdade. Que, em vez de sugar sangue, suga o shining das pessoas, né? O brilho, sei lá, aquilo, né? A essência dessas pessoas mágicas, né? Quando chega a escuridão. Quando chega a escuridão. Então, Que título, hein? eu achei que ele tem um pouco dessa vibe. Se ele seguisse por esse caminho, eu acho que ele seria melhor. Se ele desencanasse do Iluminado, do filme, falasse assim, deixa pra lá. Ficou lá atrás. Ficou lá atrás, tem lá a sua vida e, e que vida, né? E também, assim, claro, se ele teria que falar de coisas da época, mais ou menos, do Iluminado, que ele só falasse, não precisava mostrar. Eu acho que não ficou legal. Ficou uma Mas coxa de é retalho. corajoso continuar o Não, Iluminado, né? Cara, é bem corajoso. corajoso. É bem corajoso, só que sem juízo nenhum, assim. E assim, ele também tem esse grande problema que ele é o editor do filme. Ele é o diretor e o editor. E, cara, podia ter facilmente meia hora a menos. Tem 2h30. Ele se E encantou não pelo que ele precisa. mesmo filmou. É isso. Entendi. Não precisa. Vamos aguardar. Semana que vem é um dos nossos temas, já tá... Batemos esse martelo já, né, seu Thiago? Cris, então, tá louca pra ver o McGregor Ele já na começa tela na grande. varanda com ponto negativo. Já saiu devendo. Putz. Começou com viés de baixa, como diz na bolsa, né, assim? Eu vou trazer mais 2 filmes só pra gente pincelar rapidinho. O primeiro é a estreia da semana da Netflix, O Rei. Eu vou resumir ele num tweet. Tweet daquele antigo, que 140 caracteres. Monótono e solene. Isso só? Só E monótono o solene. Timothée Chalamet, como tá? A Cris gosta de brincar ele como Timothée Chalamet. A gente né? já tinha criado esse... Foi o Esse nome. Mordomeu Gênio que Fordão é o gêmeo criou... que criou esse Essa lindo alcunha. nome. Então o filme é tudo certinho, é tudo corretinho, as cenas são muito bem pensadas esteticamente. O Davi Michaud, que já fez outros E filmes. ele tá pisando muito. Hein? Então, mas ele não tem acertado, né? Depois que ele Já é o fez segundo seguido, o filme né? australiano com o Robert Pattinson, que foi o destaque dele, depois ele não acertou mais. O né? anterior também, né? Como é que é? Reino Animal, né? O Reino Animal, Eu primeiro. Não sou muito chegado com o Reino Animal O também. Reino Animal é legal. então, mas ele- bem, foi o que ele apareceu. Quando ele saiu da Austrália, E aí a coisa ficou o meio do Pattinson, The como é que é o Rover, nome? né? The Rover, que eu acho legal. Eu acho legal. Mas esses dois, o de guerra com o Brad Pitt. Esse é muito ruim. Esse é péssimo, O Rei é bem melhor. É War Machine. Isso, War aí. Machine. War Machine é péssimo. Esse é ok, aquele filme que você vai assistir, tá bom, mas tá meio monótono isso, né? Ele é bem escura, a fotografia é mais escura, então aquele tom, e fora o tom meio solene, então fica tudo meio assim, o rei garoto, e aí ele vai ter que se provar pra todos que querem derrubar o reino, a França quer tomar conta da Inglaterra, então fica aquela coisa, não despendurou, sabe? Nem caiu e nem ficou. E tem um queridinho dos circuitos alternativos que tá com o filme novo, A Odisseia dos Tontos, com Ricardo Darín e grande elenco. A turma do Faustão, que a Cris levantou, curioso Argentina, pra ver está esse lá filme. também. Eu tava curioso até, É, cara. a versão a vinheta de argentina. fim de ano da Globo Argentina. Exatamente. É isso sem pôr nem tirar, porque é interessante num momento tão conturbado da América Latina, se você olhar
O Uruguai tá em eleição agora e tá tranquilo. O resto. Mas também tá... o Uruguai é o único porto Então, seguro, mas tá né? tranquilo. O resto dos países tá tudo pegando fogo, né? Bolívia, Peru, Brasil, Argentina, Equador, Chile, tá tudo. Todos os países em confusão. E aí, os argentinos, o diretor, que é o diretor do Conto Chinês, retoma o Corralito. Vocês lembram do Corralito? Sim. Que depois a Zélia Cardoso e o Collor resolveram seguir esse plano maravilhoso de tomar o dinheiro de todo mundo e devolver anos depois. Então, ele recupera o Corralito. E ele cria uma trama de que na cidade pequena, um banqueiro sabia, e aí pegou o dinheiro das pessoas, não sei o que lá, e aí os velhinhos todos, anos depois, resolvem se vingar dessa pessoa. Porque eles são os tontos que foram enganados pelo governo, pelo banqueiro, e aí eles criam um filme, uma comédia de assalto. Quase estilo Sonnenberg, filmado agora. Não lembra um pouco Nove Rainhas, não? Ah, Não, é que a premissa é mais ou menos... nada a ver. Não, porque Nove Rainhas tem aquele frescor, né, de um filme mais jovem, acelerado. Aqui já é na terceira idade. Tem o Tino Darim, mas é aquela coisa mais pasmacenta. Mais coisa. reserva cultural. Exatamente. Acabamos de perder o patrocínio que nunca veio de reserva A Cris vai cultural. cortar daqui a pouco. Esse aí já era. Cris, salve-nos. Não vamos nunca mais entrar. Vai estar procurado a foto dos varandeiros. Gente, eu gosto dos velhinhos. É que eles estão lá. É um comentário realista. Não Mas tem nada negativo. O filme, tirando alguma comedinha política ou entre sociedade argentina, é tudo errado. Os filmes desse diretor já são todos errados. O Conto Chinês, que fez um grande sucesso aqui, já não é lá essas coisas. Ele fez mais filmes depois do Conto Chinês. Não sei se fez Não? mais depois. Eu perdi esses capítulos, não faço muita É que questão. eu acho que passou um pouco nessa época do sucesso do cinema argentino no Brasil. Eu acho né? que sim, Passou um sim. pouco. Até porque o Ricardo Darín envelheceu É. e recentemente os últimos filmes dele têm sido más escolhas. A É. Cordilheira, não vou lembrar agora todos, mas foram más escolhas. É. Escolhas que não deram sucesso. Eu acho que esse vai fazer sucesso. Aqui no Brasil. Tem jeitão. No circuito vai fazer, porque tem um elenco grande, é um filme engraçado. E ele fez um filme que eu achei muito fraco, com o Ricardo Darín. Eu tava lembrando, chama Koblik. É um filme de 2016. esse É é. muito fraco. É muito esse fraco. que é um aviador, cara. É isso. O filme do Tinder da terceira idade, quer dizer, o Darín tá numa fase que ele não tá acertando muito. É. Aquele, acho que junto com o Esbaralha é um melhorzinho e também não é... Mas é que eu acho que o cinema argentino teve essa fase de descobrir uma fórmula de roteiro, tinham bons atores, tinha um esquema de produção ali eficiente, mas passou, Acabou o né? dinheiro, Acabou. gente. É. A situação Acabou o da dinheiro. Argentina acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E não só isso, acho tem que jeito. satura um pouco a fórmula. também. Se você, além dessa mas fórmula... cinema é dinheiro. Então, Se não tiver dinheiro, não faz, né? Quer Eu- dizer, até faz. Eu concordo, Michel, mas eu acho que se você não tiver, além de toda essa estrutura técnica que eles conseguiram, bons diretores, uma força criativa, Sem dúvida, não vai pra frente, né? O cinema popular argentino me parece que tá no piloto automático. Exato, A última exatamente. que eu gostei mesmo foi o Anjo. Eu gosto É, do eu Anjo. acho falei ok, aqui, eu acho acho tem ok. coisas Do interessantes. Não, também não acho, né? Nada de... Mas é que dos últimos anos o cinema argentino tá saindo... Então, Do pois cinema mais popular, né? Porque É. você vai pro cinema mais alternativo, aí você encontra coisas mais interessantes, É, né? tudo Mas, bem. mas tudo bem, pouco. Agora tem aquele momento... Cantinho do Ouvinte com o Thiago Faria, não porque tem- só o Chico não que tem, canta. só não o tem a Chico que música canta. do Desculpa. Chico, infelizmente, hoje. Cantinho do Ouvinte, deixem comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. No episódio passado nós falamos sobre um filmezinho Parasita. Que vai estrear, essa essa semana, pra quem ouviu nos primeiros dias. Foi o episódio com mais confete aqui na varanda. Muitos elogios, Nesse não eu não falamos venho. mal. Nesse eu não venho. Mas você vai ter chance de falar agora. Opa, então vamos lá. Olha, vamos começar pelo comentário do Caio Augusto. Ele disse o seguinte: como sempre foi um podcast excepcional sobre um dos melhores filmes do ano. Falando em Parasita, eu acabei esbarrando com uma notícia sobre um possível remake hollywoodiano do filme. Não, pelo amor de Deus, não. Segundo especulações, ele estava em processo de negociação. Agora tenho duas perguntas. Olha aí, Cris. Perguntas pra você que viu o Parasita. Nem viu ainda. Não vi. Tá. Caso o remake aconteça, quais seriam as expectativas de vocês sobre isso? E qual diretor norte-americano vocês gostariam de ver dirigindo Parasita? Ah, eu sei por que você Nossa, perguntou cara. isso. Que eu falei o... Como ele chama, meu Deus do céu? Esqueci o nome. David Fincher, talvez? Não. Quem, Michel? Quem dirigiria Parasita nos Estados Unidos?
Eu espero que isso nunca aconteça. Jordan Peele, talvez, né? Pois é, eu olha acho aí. que era o nome mais adequado. vamos lá. Acho que era Eu ia falar um nome altamente inadequado. Eu ia falar Ruben Fleischer. Ah, Mas por quê? Zumbilândia. Zumbilândia. A Cris ainda tá hipnotizada pelo Zumbilândia. É muito bom, gente. É muito bom. Veja o eu Zumbilândia. gostei também, então. Inclusive vimos juntos, né? Sim. Não, veja o Fiz Zumbilândia, com pelo a amor de voz Deus. E não tirou o Zumbilândia da cabeça ainda. Continuou em primeiro no ranking. Zumbilândia Primeiro e no os ranking. outros da moda. Filme mais aguardado que o irlandês. Sensacional. Regra número 1, card. A gente até foi correr ontem. Mas o Jordan Peele eu achei uma boa escolha. Então. Eu acho que não deveriam fazer Não, remake. não mesmo. O filme tá lá, Não mesmo. perfeitinho. Mas, irmão, fala pra gente o que você achou de Parasita. Ah, cara, eu gostei demais. Eu concordo com tudo que vocês falaram aqui. Eu acho que é o melhor do Bong Joon-ho. É o melhor. Nesse filme ele mostra tudo que ele já tinha mostrado, só que refinado. Ele juntou tudo num lugar Cara, só, né? ele conseguiu colocar tudo de todos os filmes que ele fez e de uma forma refinada. E assim, é tão conciso, cara. Ele é tão preciso. Tudo bem, ele também cai no que vocês comentaram, que pode ter gente que vai falar, é preciso demais, né? Mas, cara, eu não acho. Uma delícia, né? É bom demais, cara. É bom demais. Eu tenho uma cena também que, sem dar spoiler, claro, que vocês falaram deles descendo, né? Essa cena é incrível. Mas também tem uma cena que tem a ver com indígenas. Sim. Que... A gente evitou ao máximo essa fala por causa dos spoilers, mas você tá indo bem. Não, mas só indígenas. Sim. Por isso que eu acho que você tá indo bem. Cara, que eu achei tão bem sacado, um detalhe tão bem sacado. Não, essa sacada é Ele genial, tem, realmente. Ele tem várias coisas assim, coisinhas pequenas, sabe, piscadelinhas aqui e dali, cara, mas que fazem uma diferença imensa. Imensa. A questão do que faz um dos personagens perder a cabeça, não vou falar o que é mostrada algumas vezes sutilmente, às vezes nem tão sutilmente, mas, cara, aquilo lá, ele dá a exata noção de um personagem, dá todo o motivo pro personagem estourar e você acreditar naquilo. Exato. Sim. Sem falar uma palavra. É demais aquilo. Cara, eu acho que esse ano tá muito forte. Acho que esse ano é o melhor ano dos últimos 9 anos. Tem muito filme bom, mas o Parasita ainda é o melhor. Eu adoro o Bacurau, mas eu acho que o Parasita... A gente tava conversando sobre um timaço, isso. hein? Bacurau, Parasita, Gemon. nós, é um Esse timaço. ano. Exato, a gente tava conversando sobre isso, qual seria o top 5 do ano, o Chico falou também, e eu, pra fazer o top 5 é aquela coisa, né? É o melhor do melhor, que a gente seleciona vai lá. ser difícil E esse tem ano. o top 5. O meu top 5 seria um top 6. E eu não abro mão desse top 6 porque não dá pra tirar. Não consigo tirar. Esse ano tá difícil. Ainda tem Ó, alguns que eu nem vi. e Eu tem não uns. vi o Exato. Cenas do casamento? Não? Sim, então, ainda tem filme ainda. pra ver. Tem um História filme. do casamento. A história do casamento. Não Cena vai do casamento confundir com o Bergman, por Cena do favor. casamento é outro. A história de casamento, eu não vi ainda. Tem o filme do Scorsese. Tem o irlandês. Então, Olha, mas esse ano a gente. Casamento não vai entrar nesse clã, viu? Ah, não vai? Não vai, não Olha, vai. Mas Já vi, olha, não só vai. Surpreendente, eu vi colocando. muita gente falando Só maravilha. colocando é aqui bom. minha lista, É bom, rapidinho. Meu top 6. Temos Parasita, Bacurau, Nós, Sinônimos, que tá pra Sinônimos, estrear. que tá nesse nível. Dor e Glória, que eu acho Dor e maravilhoso. Glória dessa Dor e Glória. turma. Não, que Dor e Glória também é a vinheta de fim de ano da Globo Espanha, Espanha, né? né? Imagina. Exato. O Cobra sendo Dor e Glória é interpretado pelo incrível. Bandeiras com a Penélope Cruz. E o James Bond. exato. É. E o filme que abriu o ano, que é do ano passado, mas abriu o ano aqui no Brasil, que é o Shoplifters do Coreeda, que eu acho maravilhoso também. Ah, Então esse também é o meu incrível, top hein? 6, Pra que mim, todos eu estão não nessa consigo lista, tirar um filme desse top 6. Não, Aliás, não, é não dá. incrível, né? Incrível que os dois vencedores de Cannes, eles falam de assuntos bem Exato. parecidos, tem famílias disfuncionais ali e tal, só que são completamente Bem diferente, diferentes. bem diferente. E são asiáticos. E, E então, asiático. é incrível como eles estão falando, que nem vocês estavam brincando, todo mundo fala do Brasil. Parece Exato. que todo mundo fala do Brasil. É incrível, no Japão se fala do Brasil, É. na Coreia se fala do Brasil, em todo lugar.
E hoje Exatamente. anunciaram que o próximo Animais Fantásticos e Onde Habitam será rodado no Rio de Janeiro, né? Ah, é? Tinha essa... Já tinha essa lenda urbana, porque Mas é a sério J.K. isso, Rowling Cris? tinha feito tweets falando... Ela fez uns tweets. Porque ela perguntou, Animais Fantásticos, onde habitam? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Nos lógico. anos 30. Você já nos anos 30, você já pega aquele chimpanzézinho do Rio lá, batedor de carteira. Então, Imagina eu que eles habitam, sabe aonde? No cinema Pulguinha, no Campo Grande. Exato. Ah, mas com lá certeza. eles habitam, com As certeza. pulguinhas. Tem muito animal fantástico lá naquele cinema Pulguinha. Que, aliás, depois um ano Virou depois igreja, do... Bingo tá virou cinema cinema ainda. pornô Virou cinema pornô. e depois virou igreja. Porque é isso que acontece no Esse é o Brasil. É ciclo da cinema, vida. pornô e igreja. É o ciclo do Brasil. Muito bem. Vamos voltar aqui. Jogo. Vamos voltar para os comentários dos nossos leitores. Ó, o Marcel Costa dá mais uma camada aqui de interpretação para o parasita. Ele diz o seguinte: quem são os verdadeiros parasitas? A família pobre que se aproveita da ingenuidade alheia para melhorar de vida, ou a família rica que precisa de empregados para dirigir seus carros, educar seus filhos e cozinhar suas refeições? Parasita já é um filme excelente desde o primeiro ato, divertidíssimo por sinal, mas depois que desce a escada, entre aspas, se é que vocês me entendem, não perde o fôlego até o belíssimo final. Muito bem. Não Legal a tenho o que interpretação comentar. dele. Ótimo texto, Marcel. Marcel, né? Sim, a Cristiane. Olá pessoal, espero que o filme Parasita estreie na minha cidade, mas apesar de ser uma cidade grande, moro em Sorocaba, aqui só estreiam os blockbusters e os filmes dublados. Olha aí o tema do Enem, hein, Cristiane? Pipocando Opa. aí no seu comentário. Falando nisso, vocês não acham que atualmente o público anda extremamente perigoso para assistir filmes? Preguiça de pensar e de ler. Prova disso é a nova ferramenta da Netflix, ainda em fase de testes, que permite assistir o conteúdo em uma velocidade maior. Diante de uma coisa dessas, qual é o objetivo de assistir a um filme? Não entendo. Se puderem, se tiverem assistido, gostaria que vocês comentassem algo sobre o filme Papicha. Esse sim, por um milagre, está em cartaz em Sorocaba, numa única sala em um único horário. Ainda não entendi por que tá causando tanta confusão esse recurso da Netflix. Não, eu acho um absurdo que a pessoa querer assistir filme dessa forma. Por exemplo, a minha TV do quarto, que é velha, tem esse recurso. E você usa, Michel? Eu uso quando eu paro o filme e preciso sair e voltar. Quando eu volto, ele não tá lá onde eu parei. Eu tenho que começar do zero, eu consigo pôr pra frente. Mas é um recurso que funciona só para acelerar, ou você vai conseguir ver numa velocidade acelerada ouvindo numa velocidade acelerada? Porque acho que esse deve ser o diferencial. Eu não lembro se tem o som na velocidade Eu acelerada. acho que é, porque acho que esse é o eu diferencial. tô preocupado em chegar logo onde eu tava, que eu não... Mas, assim, A gente vai usar pra ver Denis Villeneuve, praticamente. E Soderbergh, né? Soderbergh e Villeneuve. Imagina ver a lavanderia em 20 minutos. Eu quero esse recurso, Netflix. Esse recurso até Netflix, traga pra gente esse O recurso. Michel já faz isso com podcast. A gente já falou sobre isso aqui, porque o Michel já faz isso com podcast. Eu ouço não quero podcast falar as em vítimas, mas português. as vítimas chegam aí a 1.5, 2.0. Eu ouço podcast em português Ai, meu 2.0 Deus. e em outros Ele transforma idiomas as pessoas em robôs, praticamente, isso? falando que nem pressa de ouvir loucas. Você tem muita pressa, né, Michel? A vida Aí passa, você tudo vê. corre. Então você vê, a Netflix não tá tão errada nessa. Exato. O rei eu já veria numa velocidade 1.5. Pode ser interessante. Ele vira a velocidade normal, quando na verdade, né? Quando você... Fica o Exterminador do Futuro. Eu vou começar até a falar mais lento aqui, que o pessoal deve estar ouvindo no 1.5. E aí, Você sabe que se eu eu comecei a falar ouvir mais acelerado lento, por vai causa- ficar normal. Porque um ouvinte falou que eu ouvia a gente acelerado, aí eu falei, que ideia interessante. Que ideia ótima, que boa ideia! Boa ideia. Eu queria Boa saber ideia. quem que é pra agradecer. E ele falou que era super engraçado, então, enfim, tenho até medo de ver como sairia. O Matheus Saquita. Peraí, desculpa. Ela também perguntou do Papicha. Sobre Papicha. A gente falou rapidamente sobre Papicha aqui, eu e o Chico falamos, mas eu vou retomar. Resumindo, Papicha, a gente falou tanto da Paula Ferraz aqui hoje, quando eu terminei de assistir o filme, a Paula Ferraz perguntou pra mim, você não gostou muito, né? Não é muito seu tipo. Eu falei, não, eu gostei. Ela falou, mas é muito quadradinho, né? Eu falei, é muito quadradinho. Então, é isso, o filme é muito quadradinho, então é uma história super interessante sobre um país, eu esqueci agora qual dos países da África que ele se passa, mas é um país da África branca em que o país era totalmente livre e depois os governos autoritários religiosos começaram a impor várias... Marrocos. É um daqueles ali, eu não lembro se é Marrocos ou é Argélia, infelizmente eu me esqueci. Até porque eu já vi 150 filmes depois do Papicha já, e o país me escapou. Então é muito importante esse tipo de filme. A história das garotas
sendo perseguidas porque elas usam cabelo solto, porque usam roupa normal, porque saem pra sair, pra se divertir à noite e começam a ser cada vez mais perseguidas pelos homens autoritários que querem impor a religião ortodoxa. É muito importante, é muito interessante, mas como tem um final quase apoteótico do mal, digamos assim. Mas é um filme quadradinho, com a história contando começo, meio e fim. Então não é um grande filme, mas é um filme com uma mensagem muito potente, que precisa Você falou, me sempre ser lembrou relembrada. aquele quadrinho que tem também a animação, como é? Da Mariane Satrapi. Persepolis. Sim, Persepolis. Lembrou um pouco, né? Não, esse é mais... Não, na questão da... Esse é menos político, mais violento no dia a dia, assim. Enquanto que o Persepolis eu acho incrível. Mas Mas vamos é ao isso, comentário do Papicha. Matheus Saquita, que é um dos É na melhores Argélia, comentários tá? É na Argélia, Argélia. o filme. Papicha na Argélia. Um dos melhores comentários do ano, ó. Concorrente ao Varanda Awards. É ótimo esse comentário, eu li. Vamos lá. Eu vou até ler na íntegra, pode? Pode? A Cris Tem tá um achando tempinho? ótimo A Cris que vai ter pode, 2 horas e Cris? meia hoje. Pode. A Cris permitiu. Olá, pessoal da Varanda. Meu nome é Matheus Saquita e é a primeira vez que comento aqui, apesar de já ouvir o podcast há pelo menos um ano. Queria agradecer demais a vocês por semanalmente aquecer meu coração cinéfilo com as discussões que vocês promovem. Enriquecem demais a minha visão sobre cinema a cada episódio. Com esse comentário, queria agradecer especialmente a contribuição de vocês para que a minha mostra de São Paulo desse ano tenha sido a melhor de todas das quais já fui. Pela primeira vez pude me organizar para comprar a credencial e todas as dicas de vocês foram fundamentais para que eu aproveitasse da melhor maneira. Entrava cerca de 7 vezes por dia no Letterboxd do Chico e do Michel para acompanhar as atualizações. Porque o E Thiago minha programação abandonou eu abandonei para não criar esse tipo de loucura nas pessoas. Vamos ser felizes, gente. Vamos viver a vida. E minha programação ia mudando constantemente a partir das avaliações de vocês. Foram 22 filmes e muitos eu só descobri graças à Varanda. Tá E vendo? ele Olha que colocou um legal. linkzinho aqui pra lista. Além disso, durante a mostra, tive o privilégio de estar em muitas sessões em que vocês também estavam. Vi o Thiago em Pertencer, o Chico em Sinônimos e o Michel em várias. Tecnoboss, Honeyland, Sinônimos, The Lighthouse e ainda ouvi na fila de Marriage Story com a Cris quando saía da sessão anterior. Infelizmente fui muito tímido para tietar vocês, apesar de ter tido muita vontade. A única interação com o Michel foi na sessão de The Lighthouse. Estava sentado na fileira da frente e meu amigo que trabalha na RT Features me apresentou a Paula Ferraz, com quem comentei que adoro quando ela participa do Cinema na Varanda. Ela logo gritou, o Michel tá logo aí atrás de você. Já imaginei a Paula gritando. Foi assim mesmo, eu dei um berro, eu tava olhando pro outro lado e nem via lá. Obviamente eu já havia visto o Michel e minha reação envergonhada foi virar e dizer sou seu fã. No final do debate com Robert Eggers e o William Dafoe, estava determinado a chamar o Michel e agradecer pessoalmente pelo quanto o trabalho de vocês com o podcast me inspira e me ajudou nessa amostra. Mas quando virei pra trás, ele já havia ido embora. Pois Olha, Na pois velocidade Meio- 1.5. 1.5 do Michel. Meio Sofia Coppola esse final, né? Meus amigos me chamavam de Cortou. Flash quando eu era jovem, velho. acho que aqui tá comprovado. Por isso, deixo aqui o meu muito obrigado. Parabéns por terem, na minha opinião, o melhor podcast sobre cinema do Brasil. O trabalho que Obrigado. vocês fazem é exemplar e precisamos muito desses debates no momento em que estamos vivendo. Cinema na Varanda é resistência. Um dia, espero ter a oportunidade de trocar ideias com vocês ao vivo. PS. Todas as vezes que vi o Michel, ele estava elegantérrimo de blazer. Muito chique, arrasou. É isso, Michel. Gostei muito desse final. Parabéns, hein, Porque Michel. O Michel, além de estar lá correndo, de blazer... Com estilo Com ainda, estilo. né? Com estilo. Quando o Matheus falou comigo, tinha, sei lá, umas 5 cadeiras perto de mim, eu não conseguia ouvir uma palavra do que ele falou, porque ao meu lado havia um casal, e ao lado desse casal tinha um podcaster famoso que fala mais do que o Homem da Cobra. E estava contando 3 filmes ao mesmo tempo. E não dava pra ouvir nada. Ele falava alto, berrava na minha orelha ali. Eu não aguentava mais ouvir. Filmes que eu gosto, ele tava destruindo pra mim os filmes que eu gosto ali. Então é o E aí tema eu da... não conseguia ouvir. Muito obrigado. Nós que somos seu fã de estar Exato, acompanhando a gente exatamente. aqui. Nossa. Obrigado pelo elogio do meu estilo, digamos Exato. assim. Era por causa do trabalho. E a relação com o Michel mostra essa questão da incomunicabilidade É tão na obra de difícil, tá arte, né? vendo? A gente não consegue esse contato. Pois é, eu não vi Não é uma tão palavra fácil. que ele falou, coitado. E depois eu fui embora porque 40 minutos de perguntas e respostas, quando eu tenho um momento que eu fico com preguiça quando as pessoas do público começam a
fazer perguntas e demoram mais do que as respostas virão. Porque Você quer colocar em velocidade 1.5 A e não sensação rola de que a no pessoa não quer fazer a tempo real. pergunta, ela quer aparecer mesmo, né? Isso. Quando eu tenho um pouco de inventarem, ele preguiça. fica. Eu preferiria que o microfone não passasse por muitas mãos. E eu, na última pergunta, eu fui embora. Bem na última. Eu sei que é a última porque quando eu levantei, quando eu tava chegando lá no final, eu vi os aplausos finais e acabou. então Então não eu perdeu perdi muito, a não. última só. Michel, Tanto que eu gravei melhor comentário sobre pergunta em entrevista coletiva. Gente, Não deviam passar o microfone para muitas pessoas. pra muitas pessoas. Eu concordo, viu? Não tem como discordar. A pessoa conta a história da vida. Como é que chegou ali no cinema pra ver aquele filme? E aí a pergunta sai qualquer coisa. Eu queria falar só. Mas ó, eu queria aproveitar para registrar, agora que a amostra já acabou, né? Assim, se você aí ouvinte que pegou dicas da Varanda sobre a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que se inspirou a ir pela primeira vez na mostra por causa da Varanda, deixe seu relato aí nos nossos comentários, no Facebook, no site, porque não vou dar detalhes, mas a Varanda anda sem moral com a mostra de cinema. Então, assim, o que tá acontecendo, Cris? Não queria falar nada, mas anda sem moral. Então, deixe seu registro aí falando o quanto a Varanda dá moral pra mostra. E aí, em 2020, a gente volta a falar. Que hoje, né, absurdo isso. Mas é isso. Deixe seu recado. É isso. Comente no nosso blog cinemanavaranda.com. Aliás, lá no Facebook eu vi um comentário bem legal que deixaram pro diretor do filme que você elogiou, o filme brasileiro, Pacarrete, eu acho. Pacarrete. Inclusive, ele E comentou. o diretor entrou comentou, e comentou também. Olha que Tô louco pra prestígio. ver, queria ver. Então, Marcela deixa em Cartacho, comentário. Deixe tirou seu foto com depoimento ela, não tirou foto aí. com ninguém, mas a Cris pediu, foi lá tirar foto, porque ela é incrível. Ela é um doce, né? Não deu pra não tirar a foto, ficar batendo papo com ela antes do Que filme, legal. que tivemos esse sucesso, né, Cris? Não, Marcela Cartacho, imagina, é a Eterna dama do Macabé. cinema, Eterna Macabé. Mostra. Eu conheci o Michel na mostra. Foi. Conheci o Michel na mostra. Conheci Aí, no ó. Cinesesc, não lembro mais qual era o filme. Eu também não lembro qual era o filme, não. Mas eu lembro que foi no Cinesesc. Mas eu acho que era a mostra de 2008. Vixe, Acho que foi tempo. 2008. faz tempo. Então, Rafael Argemon, muito obrigado novamente por ter ouvido os nossos chamados. Eu agradeço vocês. Eu só queria dar uma sugestão. Por favor. Façam o programa do Parasita com spoilers. É uma boa. se você acha que a gente deve fazer o programa do Parasita com spoilers também, Eu acho eu isso prometo legal. fazer a lição de casa essa semana. Como ele volta semana que vem, se as pessoas pedirem, a gente Acho que como traz Bacurau spoilers. na semana valeu, que vem. acho que Valeu, o Parasita valia. Valeu. Boa, Eu tava morrendo boa. de vontade de falar um monte de coisa aqui. Não podia. A gente também fica se segurando, né? Se fizer, a gente pede um áudio pra você falar as coisas que Tanto que falar. vai ter um clipe do Agemon de 15 minutos Pra eu desabafando poder sobre, falar, sobre desabafar. Parasita. Não, eu tô querendo falar com um monte de gente, não consigo, é Se eu horrível. fosse bom... É horrível. Se eu fosse bom nessas coisas, esses memes, eu ia pegar esse pôster do Parasita, que tá com todo mundo com o olho vendado, ia pôr a foto do Argemon com a boca, assim, com a taxa preta, assim, na boca, assim, Não, sabe? eu sou uma pessoa que eu não ligo pra spoiler. Não ligo mesmo. Sou o contrário do Chico. Não ligo. De nós todos aqui. Porque eu detesto viver. Parece que eu tô guardando o segredo, mano. É horrível Você não, guardar consegue, você não segredo. consegue viver com esse segredo do filme que você acabou de ver. Você quer contar pra É todo terrível, mundo, né? você quer falar. Eu sei você como quer... é. Cara, Mas pô, não que coisa rola. horrível. Mas é boa As ideia. pessoas vão boa ideia. começar a viver menos porque ficam guardando spoiler. Spoiler. Vai criando uma amargura, uma né? Um amargura, rancor. Uma cara, coisa que não é? vira um negócio Vai dentro virar da uma gente. doença, cara. Depois, Vão criar a síndrome do spoiler aquele filme- incrustado, Seven, enrustido. o que nós falamos aqui, já pode ser o 8 agora, que o oitavo pecado capital é É spoiler. spoiler, spoiler. que a pessoa vai explodir com Vão seus criar um spoilers. filme sobre um serial killer que não consegue guardar spoiler e mata pessoas. É uma boa. Enfim, obrigado, Agemon. Eu queria agradecer Sua muito participação foi vocês. incrível. Você trouxe aí informações sobre Exterminador do Futuro, transformou Exterminador do Futuro quase num filme do Sokurov aqui, profundo, né? Praticamente o Godard, né? Godard. Muito bom. Foi Excelente ótimo. participação. Você queria falar mais alguma coisa, Cris? Não, é isso aí. Agora eu tô muito entretida porque o Scorsese acaba de escrever um artigo para New York Times explicando por que ele falou que não gosta de filmes da Marvel. Então acho que tá na hora da gente encerrar o programa para eu poder ler aqui. Então, já que a Cris vai ler, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.